Olá, boa noite. Vamos dar mais uns minutinhos, um minutinho aí pra gente começar. Boa noite, lindas. Hoje nós tivemos muitas perguntas sobre cesárea e eu acho que esse tema é muito válido a gente falar aqui, tá? Porque algumas pessoas acham que eu não sei fazer cesárea, ou que eu não faço cesárea, ou que eu não gosto de cesárea. E vários outros achismos que é muito comum, especialmente para pessoas que trabalham com obstetrícia baseada em evidências. A gente sempre tem esse estereótipo mesmo, porque a gente acaba não fazendo cesáreas desnecessárias, ou não concorda, ou contraindica. Então, é muito comum as pessoas acharem que a gente é absolutamente contra a cesárea. Isso não existe, tá? Eu, por exemplo, tenho muito respeito pela cesárea. É uma cirurgia que é muito fantástica, assim, é uma grandíssima evolução para assistência obstétrica, realmente. Mas eu tenho muito respeito por ela e por tudo que ela representa e por tudo que ela pode causar, que poderia ser evitado se a gente respeitasse a natureza. Então, vamos falar um pouquinho aqui, responder as principais perguntas da semana, que foram várias perguntas legais. Se não der tempo para responder todas, por favor, não fiquem chateadas, não é nada pessoal, tá? Eu tento selecionar algumas dúvidas que são mais comuns, que realmente a maioria das pessoas tem, para que seja melhor para todo mundo, para que a informação chegue aí de uma forma melhor para a maioria das pessoas, tá certo? Então, eu vou tentar responder o máximo que eu conseguir e vamos lá. A primeira pergunta é: quais são as recomendações de cesárea antes do trabalho de parto e durante? Então, as principais recomendações aí, indicações da cesárea baseadas em evidências científicas, eu não tô falando aqui de achismos, tá? Então, antes do trabalho de parto, quando que a gente indica uma cesárea? Planeja uma cesárea, né? Quando a gente tem um feto que está em uma apresentação anômala, por exemplo, bebês atravessados, em que a gente oferece uma versão cefálica externa, ou a família não quer fazer, ou a gente não consegue virar esse bebê. Então, fetos transversos são indicação de cesárea. Placenta prévia total, que é quando a placenta está cobrindo o colo do útero, também é uma indicação de cesárea absoluta. Quando a gente tem mioma, por exemplo, que tampa o colo do útero, também é uma indicação de cesárea, porque não tem como o feto passar por ali. Quando a gente tem uma condição que chama vasa prévia, que é quando os vasos do cordão umbilical estão passando antes da cabeça do bebê, também é indicação de cesárea, antes de entrar em trabalho de parto, tá? Algumas outras condições maternas graves ou fetais, algumas anormalidades fetais, por exemplo, hidrocefalia, gêmeos siameses, né? Isso pode ser também indicação de cesárea antes de entrar em trabalho de parto, em determinados casos. Nem sempre, tá? E durante o trabalho de parto, nossas principais indicações de cesárea são estado fetal não tranquilizador, que é o antigo sofrimento fetal. Hoje a gente não fala mais sofrimento fetal, porque nós temos artifícios suficientes para diagnosticar e prever um sofrimento e agir antes disso acontecer. Então, a gente chama de estado fetal não tranquilizador. É a nossa principal indicação de cesárea durante o trabalho de parto ou parada de progressão do trabalho de parto. Falha na progressão, que é quando esse trabalho de parto está acontecendo, né, normalmente, e por algum motivo a evolução não está conforme o esperado.
Essa indicação por parada de progressão ou falha no progresso do trabalho de parto é uma indicação que requer muito cuidado também. Antes a gente tinha a ideia de que a dilatação acontecia 1 centímetro por minuto. Por hora, desculpa, 1 centímetro por hora. Mas hoje a gente já sabe que isso não é verdade, que a dilatação não acontece 1 centímetro por hora e algumas pessoas ainda indicam cesárea baseadas nessa informação. E, na verdade, a indicação de parada de progressão é uma indicação muito pessoal ali de cada caso, é uma avaliação muito individualizada, associada aos outros métodos que a gente tem, né? Então, hoje a gente já tem métodos de reposicionamento fetal externo. Quando esse bebê tá mal posicionado, a gente tem algumas posições que a gente pode fazer para tentar posicionar esse bebê para o trabalho de parto evoluir. A gente tem analgesia, que às vezes diminui um pouco o ritmo das contrações e pode fazer com que esse trabalho de parto seja um pouco mais lento mesmo. Temos as condições de cada pessoa, né? Cada pessoa vai ter uma evolução diferente do trabalho de parto. E isso depende de vários fatores psicológicos, emocionais, físicos, né? Em relação ao acompanhante, ao ambiente que ela está inserida. Então, tudo isso precisa ser muito bem avaliado antes da gente indicar uma cesárea por parada de progressão. Outras vezes, existe realmente, né? Muitos casos em que a gente precisa fazer uma cesárea durante o trabalho de parto, porque não está evoluindo mesmo. Às vezes, inclusive, durante o período expulsivo. Às vezes, a gente tenta até fazer um parto vaginal assistido ou instrumentado a vácuo ou fórceps, quando o bebê já está perto de nascer e precisa ali de alguma intervenção. E às vezes não dá certo e a gente tem que fazer uma cesárea também. Então, a cesárea tem várias indicações, né, aí que a gente utiliza todos os dias para salvar vidas. E existem algumas falsas indicações, que é muito importante a gente falar também, para que vocês entendam que são falsas, né? Uma das principais dessas indicações é cesárea prévia. Antes a gente pensava que uma vez cesárea, sempre cesárea, mas isso não é verdade. Inclusive, hoje não se fala mais sobre o número de cesáreas. Quantas cesáreas é seguro ter, né, aí para eu poder tentar um parto normal depois, uma tentativa de parto normal após cesárea. A gente não tem essa resposta, então já temos relatos de pessoas que tiveram 3, 4, 5 cesáreas prévias e depois tiveram um parto normal sem rotura uterina. Então, esses casos já estão sendo estudados e muito mais frequentes do que a gente tinha antes, justamente porque a gente antes pensava que uma vez cesárea, sempre cesárea, mas hoje a gente já sabe que não é bem assim, então novos estudos estão sendo feitos com pessoas que já tiveram um número maior de cesáreas com uma tentativa de parto normal. E temos bons números, a chance de rotura uterina não é tão alta quanto a gente esperava, então são resultados animadores. Outra indicação, falsa indicação de cesárea é mecônio. Mecônio é o cocô do bebê, né? O bebê libera mecônio dentro da barriga da mãe, pode liberar, como pode não liberar também. O mecônio, ele é a primeira eliminação intestinal do bebê e acontece geralmente em gestações mais avançadas, 41 semanas, 42 semanas, aumenta a chance de liberar mecônio porque esse intestino já está mais maduro. E isso não necessariamente significa sofrimento fetal. E como que a gente vai saber isso? Monitorizando. Hoje a gente já tem protocolos muito bem estabelecidos de monitorização fetal para a gente diagnosticar e avaliar as condições fetais ali, a vigilância do estado fetal. Então, se tem mecônio, mas o estado fetal está tranquilizador, isso não é indicação de cesárea. Ah, mas
o bebê não vai aspirar. Sim, ele pode até aspirar, mas não necessariamente ele vai ter um problema relacionado a isso. Então, nem tudo é um problema, né? E também o líquido já está com mecônio, ou seja, não é o parto que faz ele aspirar o mecônio. Então, a cesárea não protege da síndrome de aspiração meconial, justamente porque ele já está mergulhado no líquido cheio de mecônio. E a cesárea não vai evitar, né, caso ele tenha realmente uma aspiração grave aí de mecônio. Então, o que a gente precisa nesses casos é de uma pessoa especializada em reanimação neonatal, um neonatologista em sala de parto, porque esses bebês eventualmente podem precisar de reanimação neonatal. Outra falsa indicação de cesárea é bebê pélvico, né? A gente já falou aqui sobre isso também. A apresentação pélvica não é indicação de cesárea. A gente tem disponível a versão cefálica externa, que é quando a gente dá uma cambalhota no bebê por fora da barriga para posicionar em posição cefálica para nascer de cabeça, que é uma manobra segura, com baixas taxas de complicação, mas também não tem tantas taxas, a taxa não é tão alta de sucesso, gira em torno de 50%. E bebês que são cefálicos, a gente tem mais chance de ter profissionais que saibam acompanhar. Afinal, bebês pélvicos, a incidência é de mais ou menos 3%, né, dos bebês somente. Mas também não é indicação de cesárea. Quando a gente tem uma equipe que saiba acompanhar o parto pélvico e que saiba fazer as manobras que eventualmente são necessárias, a gente pode ter um parto vaginal pélvico, como já vimos por aqui também, tá? E vamos seguir aqui nas nossas perguntas. Queria saber como acontece a cesariana propriamente dita, o que rola com os órgãos, como manipula e como a cesariana pode comprometer a saúde fértil dessa mulher. Uma pergunta super completa, né? Então, a cesárea, como que ela é feita? Primeiro, a pessoa vai ser encaminhada para o centro cirúrgico, vai receber uma anestesia, que é a raquianestesia, que é um bloqueio feito nas costas, em que se paralisa da cintura para baixo, e a gente consegue fazer a cirurgia. Então, a gente faz uma limpeza na pele primeiro, passa um degermante, que é uma espécie de sabão, depois passa uma solução alcoólica para limpar, e coloca os campos cirúrgicos, que são tecidos estéreis. E os cirurgiões também precisam estar estéreis, com a roupa, luvas, máscara e tudo mais. E aí a gente vai fazer uma incisão no abdômen, né? Que todo mundo já sabe onde que é essa incisão. A gente tem hoje, às vezes as pessoas acham que sempre foi assim, mas não, até a técnica de cesárea evolui. E antes a gente utilizava muito a incisão chamada de Fanny Steele. Hoje a incisão que é mais recomendada é a de Joel Cohen. É um pouco diferente da de Fanny Steele, mas os estudos mostram que ela tem menos complicações, menos taxa de complicações, especialmente dor pós-operatória, sangramento, e a cicatrização acaba que também é melhor. Então essa é a incisão que eu utilizo. E depois que a gente corta a pele, a gente tem o tecido de gordura, que é o subcutâneo, que a gente também vai cortar ele. O subcutâneo também é muito vascularizado, cheio de vasos sanguíneos e já sangra a partir da pele, né? Então, já vai sangrando até a gente chegar lá no bebê. Depois da pele, a gente vai ter um tecido que chama aponeurose, que é um tecido bem rígido que segura ali todas as estruturas intraabdominais. Então, a gente também corta a aponeurose. Depois da aponeurose, vamos ter os músculos, né? Os músculos retos abdominais, transversos do abdômen, que não necessariamente a gente precisa cortar, mas a gente precisa afastá-los. Eles são assim, e aqui no meio deles tem um espaço que a gente acaba afastando para não precisar cortar. Depois a gente tem o peritônio, que é outra camada que a gente também precisa abrir. Abrimos o peritônio, estamos dentro da cavidade abdominal. E aí temos o útero,
que geralmente não tem nenhum outro órgão na frente dele, ele acaba ocupando um grande espaço ali no abdômen. Outras vezes a gente vai ter uma bexiga um pouco mais colada nesse útero ou aderida, especialmente se essa pessoa já teve cesáreas anteriores. Então, algumas vezes a gente precisa descolar essa bexiga e às vezes nesse processo a gente pode acabar rompendo a bexiga, abrindo mesmo. O mesmo pode acontecer com o intestino, às vezes o intestino está aderido ao útero, quando a gente vai tirar, a gente pode abrir esse intestino, porque são vísceras, né, órgãos muito sensíveis e que a gente está manipulando. Então, isso é um risco iminente, é um risco de qualquer cirurgia, né, qualquer cesárea pode ter o risco de lesão de órgãos. Então, afastamos ali, se eventualmente tem a bexiga ou intestino na nossa frente, às vezes tem o omento também, que é uma gordura abdominal de dentro do abdômen, que pode também estar na frente do útero, a gente precisa afastar tudo e cortar o útero, que também tem outras camadas, né? Tem o peritônio visceral, tem a musculatura do útero, que é o miométrio, então a gente corta, afasta ali com a pinça até chegar na bolsa. Chegou na bolsa, a gente precisa abrir as membranas, aí sai um pouco do líquido, a gente pega a cabeça do bebê, faz uma pressão no fundo uterino para extrair esse feto ali da barriga. Extraiu, se tá tudo bem com o feto, com o bebê recém-nascido agora, a gente espera pelo menos 1 minuto para clampear esse cordão umbilical, para que ele receba mais sangue ali da placenta e para evitar anemia no primeiro ano de vida, para ajudar na transição aí respiratória, né, já que ele é o único momento da vida em que ele vai respirar pelo nariz e pelo cordão umbilical ao mesmo tempo. Então, às vezes, essa transição é difícil e quando a gente consegue deixar aí esse minutinho, pelo menos, é muito importante para esse bebê. Então, depois do primeiro minuto, a gente clampa o cordão, entrega para a pediatra e a gente vai continuar a cirurgia, né? Que a gente vai precisar tirar a placenta, limpar a cavidade uterina, porque eventualmente pode ficar alguma membrana ali da bolsa amniótica. E depois a gente vai fechar tudo isso, né? Fechar o útero todo. A gente precisa enxugar ali dentro da barriga, que tem líquido amniótico, tem sangue, né? Então, a gente precisa enxugar bem. E quando a gente abriu o útero, que é um órgão, que é um músculo, que tá muito cheio de sangue. E a gravidez é uma das fases da vida em que esse útero vai estar mais repleto de sangue realmente. Então, ele está cortado, né? E ele é nutrido por artérias que levam grande fluxo de sangue para esse útero, afinal, são elas que nutrem um bebê. E esse útero cortado aumenta a chance de ter hemorragia, porque ele está aberto e está sangrando. Algumas vezes a gente precisa clampear rápido o cordão, entregar o bebê logo para a pediatra para conter o sangramento do útero. Como que a gente contém? Sutura. Algumas vezes a sutura por si só não é suficiente e às vezes a gente precisa fazer outros procedimentos para conter o sangramento. E esses procedimentos incluem suturas compressivas, desvascularização uterina e até mesmo histerectomia, quando a gente não consegue conter o sangramento, tá? Então, isso pode acontecer durante a cesárea. E aí, depois que a gente limpou, conferiu que nada tá sangrando, faz a hemostasia, que é cauterizar os vasos sanguíneos que estão sangrando ali na musculatura e tudo mais, a gente vai suturando essas camadas. Hoje também a gente não tem mais evidência de que a gente tenha que fechar todas as camadas. Algumas não são tão importantes assim e a gente deixa aberto mesmo, porque a sutura pode piorar a situação e levar a ter outras complicações, como hérnias, por exemplo, que inclusive eu já vi algumas. Então, não são todas essas camadas que a gente fecha o útero, fecha a aponeurose, depois aproxima o tecido subcutâneo com alguns pontos e fecha a pele.
Quando a gente fecha todas essas camadas, a gente aumenta o tempo cirúrgico, aumenta as chances aí de outras complicações, né? Como essas que eu acabei de falar, especialmente as hérnias. E aumentando o tempo cirúrgico, a gente aumenta todas as outras complicações, como hemorragia, infecção, sem benefícios para a paciente. Então, tudo isso é pensado e nós já temos evidências suficientes sobre as técnicas cirúrgicas também, e isso também evolui, né? E essas técnicas novas servem para a gente poupar mais sangue, evitar a hemorragia realmente, e tem sido muito bem usado, né? E com segurança aí pelas descrições dos estudos disponíveis. E a outra parte da pergunta é que se a cesárea pode comprometer a saúde fértil dessa mulher. Sim, pode. E a cesárea é uma cirurgia, né? Eu acabei de explicar aqui o passo a passo, que foi uma explicação meio básica, mas é isso. E, bom, abrir uma barriga de uma pessoa é complicado, não é fácil. Então, isso deixa cicatrizes, e essas cicatrizes podem comprometer o futuro reprodutivo dessa mulher, especialmente com aderências, né? Esses órgãos, bexiga, intestino, eles podem grudar nesse útero. Essa sutura que a gente acabou de fazer dá ponto, o ponto pode romper, pode sangrar, e a gente pode ter outras complicações. A hemorragia, que é a principal complicação da cesárea, ela pode levar a uma esterectomia, que é a retirada do útero, que compromete definitivamente o futuro reprodutivo dessa mulher. E a gente tem comprometimentos para os próximos partos, né? Próximas gestações. A cesárea aumenta a chance de acretismo placentário, que é quando a placenta gruda na cicatriz da cesárea ou adere no próprio útero de formas anormais, e isso aumenta muito a gravidade para essa mulher no próximo parto. Então, ela pode ter uma hemorragia muito grave, pode necessitar aí de retirar esse útero, e às vezes a gravidez por si só se implanta na cicatriz da cesárea e pode gerar uma ectópica, uma gravidez fora do útero, grudada na cicatriz da cesárea, que também é uma situação muito delicada e geralmente também termina em esterectomia. E além disso, né, essas outras aderências, dor pélvica, tudo isso pode acontecer em consequência aí de uma cesárea. Nós temos o risco de rotura uterina, né, nas outras gestações, e que hoje a gente já sabe que é um risco baixo, mas existe, e é importante a gente falar sobre ele. Afinal, quando o útero rompe, é uma grande emergência e coloca em risco muito agudo a vida desse feto, que pode ir a óbito. Geralmente, a gente não tem tantos óbitos maternos relacionados a rotura uterina, mas sim óbitos fetais. Então, é importante saber disso antes de tomar uma decisão dessa, né? E vamos seguir aqui. Qual o devido repouso para uma pessoa que fez reabordagem depois de uma cesárea? Essa pessoa que fez essa pergunta teve uma grave complicação de uma cesárea. Era uma segunda cesárea e, enfim, como eu disse, a primeira não tem indicação de ser cesárea só porque a primeira foi cesárea, e ela quase morreu na segunda cesárea. Ela teve uma deiscência da sutura do útero. O que é isso? No outro dia, ela teve uma cesárea num dia, no outro dia, o útero dela simplesmente abriu. O ponto abriu. E é isso. Ela sangrou muito e nós salvamos a vida desta mulher. Fico muito feliz com essa pergunta, quer dizer que ela tá bem, tá viva. E foi chocante pra mim, porque quando eu abri a barriga dela, cheia de sangue, que eu vi o útero aberto, eu pensei, poderia, quase morreu assim mesmo.
e muito grave, né? Foi uma cirurgia difícil, a gente precisou fazer essas outras coisas que eu disse para preservar o útero e prevenir novos sangramentos. Então, suturamos novamente, fizemos uma sutura compressiva, desvascularização uterina, uma cirurgia com alta complexidade até. E já tem um tempinho, né, dessa reabordagem aí. Como eu já te vi recentemente, você estava ótima, a gente não tem tanto resguardo assim, né? O resguardo é uma palavra que significa muitas coisas. E a gente precisa saber, primeiro, o que é resguardo para você, né? Se resguardo for atividade sexual, a gente não tem contraindicação de ter atividade sexual penetrativa com penetração vaginal por causa disso. Não há essa contraindicação, você tá viva, tá? Então, assim, isso já é uma grande coisa. Lembrar da contracepção, que nós já conversamos também, extremamente importante e especialmente para você. Mas se for isso, não temos contraindicação, assim como também não temos contraindicação para atividades diárias, atividade física, né, acompanhada por profissional. Então, não temos, foi uma cirurgia que felizmente deu muito certo. E seja muito feliz, desejo muita saúde e cuidar aí, né, da contracepção, não esquecer dessa parte. Idade gestacional de 23 semanas e já em posição cefálica. Tem possibilidade de ainda ficar pélvico? Gente, vamos lá. Na medicina, existe uma frase que a gente fala: na medicina, nem sempre e nem nunca. Uma pessoa que fala pra você que sempre X coisa ou nunca tal coisa, na medicina não existe. A gente não trabalha com certezas, a gente trabalha com possibilidades, probabilidades. Um bebê que já está cefálico, a maioria dos bebês fica cefálico desde o 2º trimestre e eles adotam essa posição e vão ficar cefálicos até o nascimento, a grande maioria dos bebês. Mas temos outros bebês que escolhem ficar pélvicos no fim da gravidez e é isso, pode acontecer, a chance é baixa, mas pode acontecer. Somente 3% dos bebês vão ficar pélvicos no termo, no perto do nascimento. Então, a chance existe, mas é baixa, tá? Estar atenta com os movimentos do bebê na barriga é importante? E quando devo me preocupar? A movimentação do bebê é uma coisa que é uma questão que as mulheres têm muita dúvida, né? E ficam muito ansiosas para começar a sentir o bebê mexer. E geralmente o bebê começa a mexer lá por volta das 20, 25 semanas. Algumas sentem antes, outras sentem depois. E tá tudo bem, né? Ainda é um bebê muito pequeno, aí por volta das 20 semanas. E às vezes as mexidas são mais sutis, não dá pra perceber tão bem assim se é o bebê mexendo. Existem algumas literaturas que recomendam avaliar aí a movimentação fetal. Porém, a gente não tem uma evidência tão forte e a gente não sabe muito bem quanto que esses bebês mexem, quantos movimentos por hora, enfim, a gente não tem muito essa certeza para te falar, olha, se o bebê não mexer tantas vezes no dia, tá ruim. Isso não tem como a gente dizer. Mas é importante, sim, que a mãe, né, a pessoa gestante, perceba a movimentação fetal, especialmente lá pelas 26, 28 semanas, e observe o padrão do seu bebê. Cada bebê vai ter um padrão de movimentação. E é importante lembrar que o bebê também dorme. Então, às vezes, o bebê parou ali de mexer um pouquinho, que ele tá dormindo, mas logo ele vai voltar a mexer. Então, é importante a gente saber disso. Algumas mulheres sentem que os bebês mexem mais à noite. E às vezes não é porque eles mexem mais à noite, às vezes é porque durante o dia estava na correria do dia a dia e não conseguiu sentir direito essa percepção ali da movimentação porque estava ocupada. Mas à noite, quando você vai dormir, que está com a atenção inteiramente voltada para você e ali para o bebê, você consegue sentir mais. Mas obviamente a gente preocupa e pede para as mulheres sinalizarem
quando elas acham que o bebê está mexendo menos, ou está mexendo muito pouco, ou não está mexendo. Quando a gente tem essa queixa, é sempre importante avaliar a vitalidade fetal, que pode ser através de cardiotocografia, a depender da idade gestacional, ou ultrassonografia, tá? Então, é importante cada uma saber o ritmo ali do seu bebê para falar pra gente quando acha que algo não vai bem. E é importante para os profissionais ouvirem as queixas das mulheres. Pode ser que não seja nada, que seja algum estresse ou que esteja realmente preocupada se o bebê tá mexendo ou não, né? A grande maioria das vezes tá tudo bem mesmo, ou o bebê tava só dormindo, ou aconteceu algo estressante que ela acha que o bebê não tá mexendo. Mas pra gente falar que não tem nada, você tem que examinar e excluir alterações, né, dessa vitalidade fetal. Hoje nós temos a cardiotocografia, que é um excelente método aí pra gente avaliar isso. E também temos ultrassom, né, mais amplamente disponível. Mas o ultrassom não é só para olhar o bebê na tela e falar, olá, o coração tá batendo. Não. Existem coisas que a gente precisa avaliar para saber se o bebê tá bem, né? Que a gente chama de perfil biofísico fetal, que é avaliar movimentação, respiração, tônus, quantidade de líquido, várias coisas que precisam avaliar nesse ultrassom para saber se realmente esse bebê tá bem. E isso não se faz em 1 minuto. A gente precisa de alguns minutos para avaliar essa vitalidade fetal de forma adequada. Não é só olhar o bebê na tela e ver ele lá e falar que tá tudo bem, não. Isso não é avaliação da vitalidade fetal. Vamos aqui para outras perguntas. Quais os sintomas de um possível parto prematuro? O parto prematuro é realmente uma grande preocupação e os principais sintomas são contrações dolorosas e sempre quando a gente tem contrações uterinas dolorosas que são diferentes de dor pélvica, tá? Então, assim, às vezes as mulheres confundem muito contração com dor na pelve, dor lombar, porque a barriga tá crescendo, tá tudo ali, são sensações muito novas, né? Então é muito comum as mulheres realmente não saberem se é contração ou se é algum outro tipo de dor. Que as dores também são muito comuns na gravidez. Ah, mas na outra eu não senti tanta dor assim, nessa eu tô sentindo, né? Você é outra pessoa hoje, então a gravidez é um momento em que a gente tem muitas mudanças e isso vai causar dor. Eu falo que a gente nunca ganha peso tão rápido e nunca muda a composição corporal tão rápido quanto a gravidez. A gravidez, se existe milagre, a gravidez é um deles. E assim, se a gente for parar para pensar, são muitas coisas, são muitos detalhes envolvidos nesse processo sagrado que é produzir uma pessoa. E geralmente causa dor, por isso que é importante a gente bater na tecla do preparo físico. Se a gente não tem um físico preparado para suportar 10 quilos a mais e uma pessoa dentro de você, vai doer. Então, às vezes se confunde com contrações e as mulheres vão para o pronto atendimento com medo de estarem com trabalho de parto prematuro. Mas o que vai dizer se é trabalho de parto prematuro ou não, realmente são as contrações uterinas com a modificação do colo uterino. Então, precisa realmente de avaliação para saber se é trabalho de parto ou se é algum outro tipo de dor relacionada aí à gravidez. Então, se vocês querem um conselho para que a gravidez seja mais tranquila em relação aos desconfortos, se preparem fisicamente, façam musculação, fortaleçam a lombar, façam atividade física mesmo, porque a gravidez é condicionamento, né? Não tem jeito, são 10 quilos ou mais aí que as pessoas ganham em 9 meses. E você tá gestando uma pessoa e vai precisar parir uma pessoa, depois vai precisar cuidar de uma pessoa.
de forma integral, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Não há no mundo prova de resistência maior do que essa. Então, é importante ter condicionamento físico realmente para que todas essas modificações sejam mais tranquilas, né? E a gente não tenha tantos desconfortos. Mas na dúvida se é trabalho de parto prematuro ou não, procure atendimento da pessoa que faz o seu pré-natal ou um pronto atendimento mesmo, caso seja algo mais emergente, que a dúvida seja não dê para esperar aí uma consulta ambulatorial, tá certo? Preventivo na gestação é indicado ou não? Excelente pergunta. O preventivo na gestação não é obrigatório, mas a gestação é uma oportunidade para atualizar o preventivo, tá? O preventivo, que é o exame para prevenção de câncer de colo de útero, deve ser feito com uma periodicidade. Qual que é essa periodicidade? A recomendação do Ministério da Saúde é que se faça um preventivo com 25 e um com 26 anos. Se os dois estiverem normais, eles podem ser feitos a cada 3 anos, tá? Então, se tem mais de 3 anos que fez o preventivo nestas condições, é importante que faça durante a gravidez para a gente aproveitar esta oportunidade que tem contato mais próximo com o profissional da saúde. Se tá dentro, né, das regrinhas, se tá tudo bem, o preventivo estava normal há menos de 3 anos atrás e tem esse resultado, porque é importante que a gente guarde pelo menos 2 últimos exames pra gente mostrar esse resultado para outra pessoa que vai te acompanhar. Afinal, é preventivo de câncer de colo de útero, então a gente precisa guardar isso para ter uma segurança maior nesse acompanhamento. Então, se a gente tem esse preventivo mais recente, a gente não precisa necessariamente repetir na gravidez, tá? Então, não é um exame que é obrigatório, não. Também existe um outro ponto de fazer o preventivo na gravidez, é que a maioria dos profissionais tem medo de coletar o preventivo da forma adequada, que precisa usar a escovinha endocervical e a espátula, caso você vá fazer uma citologia convencional. Precisa usar, né? Se for fazer só com a espátula de Aire, que é a do ectocervical, geralmente não vai dar pra gente a resposta que a gente precisa. E isso não causa aborto, não causa sangramento, não causa descolamento de placenta, perda do bebê, fazer um mísero preventivo. Então, se tem necessidade de coletar, colete direito. Endocervical e ectocervical, tá? E analise o resultado. Então, isso é extremamente importante realmente para o rastreio da população geral. Eu já falei aqui sobre isso e hoje a gente já tem um rastreio mais eficaz, vamos dizer assim, mais sensível, mais específico para câncer de colo de útero, que é o rastreio do PCR, realizado através de PCR do HPV, que é quando a gente avalia se a pessoa tem o HPV que causa o câncer. Então, quando a gente faz esse exame e esse exame dá negativo para HPV de alto risco para câncer, a gente pode espaçar esse exame, repetir novamente, em 5 anos, tá? Não precisa ser de 6 em 6 meses, nem todo ano, não existe isso para rastreios normais. Então, é importante saber que a gente também está avançando, ainda não está disponível no SUS, mas no particular a gente já faz dessa forma. Vou tomar uma aguinha. Depois da gestação, qual o tempo ideal para gestar novamente? A literatura recomenda que o tempo ideal que se deveria esperar é pelo menos 18 meses, tá? Do parto para uma nova gravidez. E quando se engravida com menos de 18 meses entre as gestações, há um risco aumentado de complicações. Mas esses riscos são especialmente maiores quando se engravida com menos de 6 meses,
né? Então, quando o bebê tem 6 meses ou o último parto tem 6 meses, a gente recomenda que espere um pouco mais de 6 meses aí para engravidar, caso tenha alguma urgência, né? E é importante lembrar que entre as gestações é preciso ter um acompanhamento de um profissional, tá? Para fazer aí exames, avaliar como está a sua condição de saúde para gerar uma nova pessoa. Isso demanda muito do nosso corpo. Então, é importante ter respeito por esse processo. 6 meses, a gente acabou de falar de todas as mudanças que ocorrem aí no organismo materno. E quando a gente engravida com menos de 6 meses, a gente tem mais chance de complicações, realmente, parto prematuro, restrição de crescimento fetal. Então, é realmente importante a gente esperar aí um tempinho maior do que isso para gestar com mais segurança. E é importantíssimo fazer uma avaliação antes de engravidar novamente, tá? Especialmente em casos em que tivemos gestação de alto risco, né? Nesta última gravidez, hipertensão, diabetes, hipotireoidismo, alguma complicação fetal ou neonatal. Então, tudo isso é importante avaliar esse histórico, avaliar novas complicações, né, antes de engravidar. Começar a usar o ácido fólico também antes de engravidar novamente. Então, tudo isso é preciso pensar. A gravidez realmente é um milagre, é um evento maravilhoso e sagrado. Então, a gente precisa dar a devida importância ao que é sagrado. Outra pergunta muito legal e uma dúvida muito comum. Até quantas horas após o rompimento da bolsa é seguro o bebê ficar na barriga? Fantástica essa pergunta, é muito comum essa dúvida mesmo. E primeira coisa, o bebê não é um peixe. Então, as pessoas imaginam que quando a bolsa rompe, o bebê vai ficar sem oxigênio e vai morrer por falta de oxigênio. O bebê não respira pelo líquido, ele respira pelo cordão umbilical. Então, não é o líquido que vai fazer o bebê entrar em sofrimento necessariamente, tá? É muito importante a gente desvincular essa imagem de que o bebê necessariamente precisa do líquido para ele ter oxigênio. Não tem essa relação. O líquido serve para o bebê desenvolver melhor, para ter mais espaço para ele desenvolver, né? Ele engole o líquido e faz xixi, então isso aí faz toda a formação do sistema oral, gastrointestinal desse bebê, urinário, porque o líquido é o xixi do bebê, tá? Então, ele bebe o próprio xixi, faz xixi de novo, a placenta também produz líquido. Então, tudo isso é importante para o desenvolvimento. Então, o líquido serve para o desenvolvimento e não para oxigenação, tá? Existem casos em que a bolsa rompe com 30 semanas, 28 semanas, e o bebê vai nascer com 37 semanas. Só para vocês entenderem que isso é possível. Então, não é 3 dias, 4 dias de indução por bolsa rota que vai fazer esse bebê necessariamente entrar em sofrimento, tá? Ele geralmente está sendo monitorado. A gente utiliza exames muito atuais, como a cardiotocografia e a ultrassonografia, para avaliar o bem-estar desse bebê para uma indução, quando a gente precisa de indução por bolsa rota. Às vezes a bolsa rompe e a mulher não entra em trabalho de parto espontâneo. E isso não é um problema, tá? A gente tem um risco um pouco aumentado de infecção para o bebê e para a mãe quando a bolsa fica rota por vários dias ou várias horas. E o que a gente precisa fazer é antibiótico para prevenir infecção fetal, tá? E avaliação do bem-estar materno com sinais vitais da mãe e do bebê. Ah, mas por que não faz cesárea logo? A bolsa estourou. Quando a bolsa rompe, fica um canal aberto entre o útero e a vagina, né? Não tem mais proteção ali com as bactérias
vaginais. E a vagina tem muitas bactérias. Então, quando a gente faz uma cesárea em uma paciente que já tem várias horas ou vários dias que a bolsa está estourada, a gente aumenta muito a chance dessa mulher fazer uma infecção grave. E essa infecção pode ser uma infecção pélvica, pode ser uma infecção de ferida operatória, pode ser uma sepse, que é uma infecção generalizada, e ela pode ir a óbito por causa disso. Então, a cesárea não é para todas as condições, tá? E bolsa rota por tempo indeterminado, muito pelo contrário, é quase uma contraindicação de cesárea, pelo alto risco de vida materno. A gente pode colocar essa mulher em risco de morte, caso a gente faça uma cesárea sem uma real indicação, só por bolsa rota. Então, a indicação, se não entrou em trabalho de parto em até 24 horas, a gente vai induzir o trabalho de parto. A gente só não vai induzir se tiver alguma contraindicação. Mas, geralmente, a indicação é de indução mesmo, para preservar a vida da mãe e, obviamente, a do bebê. Esse bebê vai ser avaliado aí constantemente, né, a sua vitalidade com cardiotocografia. Vocês estão ouvindo o barulho da política, gente? Tá atrapalhando? É o caos que a gente vive, né? Vida real, é isso. Já digo que quem fica passando, tocando música alta ou jogando santinho na minha porta, eu já não vou votar de jeito nenhum. Tá atrapalhando? Vocês preferem que feche, que tente algum jeito aqui pra atrapalhar menos? Falando aqui de indução, uma pessoa perguntou sobre sofrimento fetal durante a indução. Boa noite, doutora. Por que acontece o sofrimento fetal durante a indução? Então, a indução é uma intervenção, né? A indução do trabalho de parto é uma intervenção. Então, toda intervenção pode gerar complicações. A cesárea não pode? Sim, pode. A cesárea é a maior das intervenções e ela pode gerar graves complicações para a mãe e para o bebê. A indução do trabalho de parto, a gente utiliza algumas medicações e essas medicações podem não ser bem toleradas pelo bebê, especialmente se tiver alguma outra condição que reduza aí a reserva mesmo de oxigênio para esse bebê. Como, por exemplo, hipertensão, bebês pequenos demais ou grandes demais, ou que o pré-natal não foi feito de uma forma adequada e a gente não tem como saber realmente como esse bebê tá, ou alguma malformação, ou pouco líquido, que às vezes faz com que tenha alguma compressão do cordão e aí vai realmente menos oxigênio. Então, é por isso que a gente precisa monitorizar adequadamente esse bebê durante todo o processo de indução. A cardiotocografia é feita de tempos em tempos para que a gente diagnostique uma possível alteração ou uma alteração que já está se instalando para que a gente faça o que precisa ser feito nesse momento. Algumas vezes não é a cesárea, algumas vezes é hidratar mais a mãe, algumas vezes é suspender a medicação que a gente está usando e avaliar como esse bebê vai se comportar, ou corrigir alguma alteração. Às vezes está tendo uma convulsão a mãe, ou fez uma hipoglicemia, ou está horas e horas sem comer, sem se hidratar, então o bebê também vai sentir, né? Então, a gente precisa entender o contexto, saber o que pode estar acontecendo com esse bebê, mas a grande maioria das induções não causam sofrimento fetal, tá? Então, é importante saber como a gente deve fazer essa análise do bem-estar materno e fetal para que tudo termine da melhor maneira possível. Outra polêmica, já que vocês gostam de polêmica. Qual sua opinião sobre o parto domiciliar com parteiras? Perguntou a minha opinião.
mas eu vou falar sobre o que está primeiro escrito na literatura. A literatura diz que o parto domiciliar em gestações de risco habitual, assistido por parteiras, tem basicamente os mesmos desfechos do parto de risco habitual no hospital. Então, não há contraindicação de ser realizado, tá? Então, não é uma loucura. O parto domiciliar assistido por parteiras é realizado no mundo inteiro. Só no Brasil que nós temos essa prática contra o parto domiciliar. Para que a gente tenha segurança nessa prática, a gente precisa ter uma gestação de risco habitual. Para que a gente tenha uma gestação de risco habitual, a gente precisa ter um excelente pré-natal e excelentes adesões maternas às condutas. Então, é muito importante saber que não é qualquer pessoa que é elegível para ter parto domiciliar. E a gente tem outras coisas que precisam ter para ter segurança. Uma distância mínima do hospital, tá? Então, a depender dos protocolos, 30, 40 minutos de distância do hospital. Então, não é para ter o parto muito longe, né? Porque se precisar de alguma emergência, tem que ter um hospital próximo. A equipe precisa ser treinada para reanimação neonatal e para as principais emergências obstétricas. Então, a parteira não vai para a casa da pessoa com um tambor e luzes de vela, não. Ela precisa fazer isso com responsabilidade. E responsabilidade inclui seguir os protocolos, levar as medicações necessárias, levar oxigênio, levar o ambu, que é um mecanismo que a gente utiliza para ventilar o bebê, caso ele precise quando nascer, ou a mãe, né? Então, as parteiras são treinadas para emergências obstétricas e neonatais e precisam de uma equipe mínima, pelo menos 2 parteiras, uma para cuidar da mulher e uma para cuidar do bebê. Então, é preciso saber os critérios de segurança para também não fazer tudo de qualquer jeito, né? Então, isso está descrito na literatura. Agora, minha opinião pessoal, já que perguntaram a opinião. Eu sou extremamente favorável ao parto domiciliar, inclusive eu teria um parto domiciliar caso eu tenha uma gravidez de risco habitual e que tenha uma equipe treinada realmente para me acompanhar, tá? Então, eu não sou contra, muito pelo contrário, eu acho que tem que ter mesmo no mundo inteiro isso é feito. Então, é muito importante a gente desmistificar, mas precisa ser feito com segurança. Então, não é brincadeira não, tá? Não, a gente aqui tá falando de coisa séria, de vidas, de responsabilidade. E a responsabilidade também precisa ser compartilhada. Se a pessoa decide ter um parto domiciliar, ela tem que saber que algumas coisas podem acontecer e que ela precisa ser transferida rápido para o hospital. E ainda assim, né, tudo pode acontecer. E algumas coisas acontecem do mesmo jeito na casa da pessoa e no hospital. Existem complicações que levam ao óbito, que é o principal desfecho, que levam ao óbito no hospital também. Então, não é porque é em casa, não. Então, assim, é importante saber, né, que a gente não tá isento de riscos. O hospital é o ambiente mais seguro do mundo. Você pode morrer no hospital também, né? Então, para morrer só basta estar vivo. A gente precisa assumir a responsabilidade dos nossos atos. Nós somos pessoas adultas e a gente tem que saber que tudo que a gente faz tem consequência. E a gente só precisa saber quais são os riscos que a gente quer correr, né? Se a gente tem evidência de que é seguro, a gente não vai demonizar a pessoa que escolheu ter um parto domiciliar dentro das medidas de segurança. Então, é importante a gente falar sobre isso de uma forma mais aberta e sem julgamentos, tá? As pessoas não são loucas, elas estão embasadas cientificamente e existem regras a serem seguidas, tá bom? Posso engravidar após ter DIP?
DIP é doença inflamatória pélvica. A DIP é uma infecção sexualmente transmissível, que é muito pouco falada, inclusive entre os profissionais. Essa doença inflamatória pélvica, ela é causada por bactérias e micro-organismos que a gente não consegue diagnosticar por exame de sangue. Então, hoje, a Organização Mundial da Saúde lançou, inclusive em 2024, um documento falando sobre a importância da gente rastrear e tratar infecções pélvicas causadas por micro-organismos que a gente simplesmente ignora a existência deles. Esses micro-organismos geralmente não dão sintomas, mas às vezes eles podem dar. Quando eles dão sintomas, eles causam essa infecção, que é a doença inflamatória pélvica, que pode ter corrimento com mau odor, corrimento purulento, dor nas relações sexuais, dor pélvica muito intensa, febre, às vezes tem pus dentro da barriga causado por essa infecção. E geralmente as pessoas só vão saber que tem a bactéria ou micro-organismo quando dá a infecção realmente. Então, hoje a Organização Mundial da Saúde já fala sobre a gravidade de não rastrear essas infecções na população geral, tá? E a doença inflamatória pélvica, mesmo quando a presença dessas bactérias são assintomáticas, ela pode causar infertilidade. Então, é uma das grandes causas de infertilidade, é a obstrução das tubas uterinas causadas por esses micro-organismos que a gente simplesmente ignora. Então, é extremamente importante saber que rotina ginecológica não é ir ao ginecologista para fazer ultrassom do corpo inteiro e um preventivo mal feito. Tem muito mais coisa que a gente precisa fazer na consulta ginecológica de rotina, tá? Então, sim, pode engravidar depois de uma doença inflamatória pélvica, mas as pessoas que têm mais chances de ter infertilidade. Então, precisa seguir um acompanhamento ginecológico e, eventualmente, avaliar aí essas questões relacionadas à infertilidade, caso demore para engravidar e tudo mais. Então, isso também é muito pouco falado, né? E, inclusive, a presença dessas bactérias pode gerar rotura prematura de membranas, parto prematuro, aborto, tá? Então, várias outras complicações na gravidez que às vezes ficam sem diagnóstico porque se ignoram a existência dessas infecções sexualmente transmissíveis. Então, é extremamente importante a gente falar sobre isso também, para que as mulheres e para que os profissionais deem a devida assistência que todo mundo merece, né? Então, a Organização Mundial da Saúde tem falado muito sobre isso. E eu também falo muito no meu consultório. Às vezes as pacientes falam, nossa, mas ninguém nunca me falou sobre isso. Aí eu, então, que bom que você tá aqui, né? Que a gente vai conversar sobre isso. É importante rastrear. É importante falar também sobre custos, né? Que não são exames que estão disponíveis no SUS e eles são exames caros, realmente. Mas que valem super a pena, pensando aí nas inúmeras futilidades que a gente gasta o nosso suado dinheirinho e que não vão nos trazer retorno algum. Então, se você está realmente preocupado com sua saúde, precisa fazer os exames que realmente vão trazer alguma intervenção oportuna, né? Alguma mudança aí na sua vida. Lembrar que o ultrassom de corpo inteiro não vai trazer isso, não tem recomendação. Preventivo de 6 em 6 meses também não é se cuidar. E especialmente com preventivos mal feitos, como eu pego geralmente, que não me dizem absolutamente nada. Então, fazer um preventivo e sair do consultório médico com uma pomada, isso não é cuidado, tá? Então, tá muito longe de ser, inclusive, e corrimento não se trata com a pomada que o farmacêutico falou que tem que usar, que é a melhor. Então, isso é muito sério e a gente não dá realmente a devida importância para as questões de saúde da mulher. Olha, tivemos uma pergunta sobre diabetes gestacional. Porém, essa pergunta não vai ser respondida hoje, porque amanhã nós teremos uma live especial sobre diabetes gestacional
com a endocrinologista a doutora Priscila Nunes, que hoje inclusive está fazendo aniversário, mas amanhã ela vai estar aqui com a gente falando sobre diabetes gestacional e tirando várias dúvidas aí de vocês sobre esse tema, tá? Que é extremamente importante também. Eu vou responder mais algumas perguntinhas. Já tá acabando aqui também nosso tempo, né? Eu já tô até tossindo, porque minha garganta, eu ainda tô me recuperando aí de uma síndrome gripal. Mas vamos lá, tem mais 3 perguntinhas aqui sobre ginecologia e eu vou responder. Se meu esposo fizer vasectomia, preciso fazer laqueadura para evitar a gravidez? Tá com bastante medo de engravidar, né? E, bom, a vasectomia é um dos métodos mais seguros que nós temos no mundo para a prevenção de gestação indesejada. Ele só perde para o Implanon, tá? Mas a eficácia da vasectomia é maravilhosa. A taxa de falha é muito baixa. Mas é importante lembrar que depois da vasectomia, precisa fazer um acompanhamento com espermograma até zerar o número de espermatozoides e o urologista liberar. Então, não é para fazer a vasectomia e achar que tá tudo beleza, porque pode engravidar. E lembrar que todo método contraceptivo pode falhar. Então, novamente, nós somos adultos. Adultos que escolhem transar sabem que uma das consequências do ato sexual é engravidar. Ainda que use o método mais seguro do mundo, pode acontecer. Não vamos falar que não, estou livre de gravidez. Não está. Pode fazer laqueadura e vasectomia? Se você quiser fazer laqueadura, você pode também. As chances de engravidar vão reduzir muito, mas ainda não são nulas, tá bom? Mas eu não acho que seja, agora uma opinião pessoal, eu não acho que seja tão necessário. Se uma pessoa vai fazer uma vasectomia, que é uma cirurgia tão simples, tão rápida e tão eficaz, se submeter a uma outra cirurgia que é mais complicada, com uma taxa de falha um pouco maior, de complicações muito maiores do que a própria vasectomia, para prevenir gravidez. Você pode, por exemplo, usar outro método, caso seja o seu desejo, preservativo, DIU, Implanon, e associar esses métodos vai ser mais eficaz, com menos chances de complicações para a sua própria saúde, tá? Então, poder você pode, mas é isso aí em relação a esses métodos contraceptivos. O que é prolapso uterino e o que causa? O prolapso uterino é quando o útero fica mais baixo na vagina. E a gente pode ter prolapso de outros órgãos pélvicos, como bexiga, intestino, reto. E isso acontece geralmente devido à idade mais avançada, que vai fragilizando ali a musculatura pélvica, múltiplas gestações, aumento da pressão abdominal, como por exemplo obesidade. Então a obesidade, especialmente a obesidade abdominal, faz uma pressão pélvica muito grande e isso pode fazer com que os órgãos pélvicos se tornem mais baixos mesmo. E o prolapso geralmente precisa de um acompanhamento muito delicado. Alguns casos precisam de cirurgia, outros casos são resolvidos com fisioterapia pélvica ou outras intervenções, tá? Como hoje em dia tem muito laser, né? Vários outros mecanismos aí para que a gente consiga melhorar. O prolapso uterino em si, a gente precisa avaliar o grau, saber qual é a causa mesmo, né? Se a gente tem alguma outra causa ali. E primeiro tratar a causa. A obesidade, por exemplo, precisa ser tratada antes de corrigir o prolapso uterino, porque se o prolapso for corrigido sem esterectomia, sem retirar o útero, há chance de ter de novo. Inclusive, quem retira o útero por prolapso, pode acontecer um prolapso de cúpula vaginal também, que é quando o fundo da vagina que ficou fechado, já que tirou o útero, ele pode cair também e causar um prolapso ali.
Então, isso precisa ser muito bem avaliado, quais são as possíveis causas para que a gente corrija, para que não volte a acontecer e que também não tenha prolapso de outros órgãos pélvicos, que pode acontecer com o passar do tempo. E essa última pergunta, mas não menos importante, e assim, eu fiquei emocionada até, eu sou emocionada mesmo, assumida, tá? Não tô nem aí pra quem acha errado, eu sou emocionada e chorona, e me emocionou essa pergunta. Minha bebê de 2 anos pode ir comigo no ginecologista? Não tenho com quem deixar. Gente, as mulheres passam por tantas situações que, assim, uma pergunta dessa é de cortar o coração, porque a gente sabe que muitas vezes as mulheres são excluídas de várias coisas ou são negligenciadas, né, por estarem com seus filhos. Cara, assim, é muito triste ter que perguntar isso, mas eu vou responder. No meu consultório, cabe a sua filha com toda a certeza do mundo. Ela será muito bem-vinda. E eu tô emocionada de verdade, porque eu vejo o que as mulheres passam para cuidar dos filhos, e especialmente quem não tem rede de apoio. E então, se você precisa de ajuda e se você precisa de alguém que te acolha, eu tô aqui para te acolher e te atender da melhor forma possível. E a nossa clínica é uma clínica da mulher e da família, e toda a sua família será muito bem-vinda, e a sua filha muito, muito, muito bem-vinda, tá? E nós temos lugar para as crianças brincarem, as nossas colaboradoras, quando precisam, elas ficam com as crianças, caso você não se sinta confortável dela ficar durante a consulta, mas que para mim jamais será um problema. Muito pelo contrário. E, bom, se você precisar, me manda uma mensaginha que a gente conversa melhor, tá? Sobre isso. Mas não deixe de ir. Você será muito bem-vinda, de verdade. E nós estamos prontos para acolher você e sua família, tá bom? Espero te conhecer em breve. E obrigada por compartilhar essa pergunta, que pode ser de várias pessoas. E às vezes eu recebo famílias que ficam receosas de levar os irmãos mais velhos, ou de mulheres que falam que não vão para consulta porque realmente não tem com quem deixar a criança. E não, aqui é um lugar de acolhimento, tá? E vocês sempre serão bem-vindas. E vocês podem levar, inclusive, outras pessoas se quiserem. Minha sala tem sofá para caber todo mundo que quer ir para consulta e que você permite. A pessoa que está sendo consultada que precisa permitir. Se tá tudo bem para você, tá tudo bem para mim. Tá bom? Então, boa noite. Muito obrigada aí pela companhia. E vou só dar uma olhadinha aqui que eu recebi uma mensagem que eu não consegui ler. Queria que todas as médicas trouxessem informações de maneira prática e bem explicativa como você. Infelizmente, alguns parecem viver no automático e não fazem mais que o necessário. Às vezes nem o necessário, né, amiga? Convenhamos que tem sido cada vez mais difícil mesmo, e exercer a medicina da forma que eu acredito é uma coisa que eu não abro mão, é inegociável para mim. Exercer uma medicina de qualidade, porque todo mundo merece ser bem cuidado, merece um bom atendimento. E isso não é só no meu consultório particular, tá? Eu tento dar o meu máximo, eu saio de casa para trabalhar, para dar o meu melhor. Assim como eu tô fazendo isso aqui para vocês, porque eu acredito na informação como salvação aí do nosso planeta, do nosso país e da assistência à saúde da mulher, que temos tantas questões como essa que eu acabei de falar, que nos atravessam realmente e que são negligenciadas, tá? Então tá bom, gente, muito obrigada. Obrigada pelo carinho. As lives ficam salvas aqui no Instagram e no meu canal do YouTube, então aproveita para ir lá. Eu vou deixar o link aqui
do canal do YouTube para que vocês se inscrevam também, para assistirem novamente, acelerar lá, que às vezes eu falo demais, né? Então, se inscrevam lá também no meu canal do YouTube, trazendo informação de qualidade para vocês e me empenhando aí nessa trajetória, tá certo? Beijo, boa noite e até amanhã na live sobre diabetes gestacional, hein? Não percam!